Pois bem, estamos de volta aqui com a entrevista com o pesquisador de ufologia Adriano Miranda. Adriano, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Prazer, meu. Já inicio convidando a você que não assistiu parte 1, assiste até para entender, né, o assunto e se inteirar bastante do que nós estamos falando. Parte 1 muito interessante, muito bacana. E na parte 1 você comentou das evidências. E tenho certeza que todo o nosso público ficou curioso. Mas te peço para você começar iniciando essa parte explicando aí o que seriam essas evidências. É que eu evidenciei? Isso, as suas evidências. Sim. Foram 3 até agora. Uma eu não vou contar, que eu vi no nosso bairro aqui. Não vou contar essa como evidência, fica para mim, né? Não foi uma coisa ficou clara para algum outro que estava perto e viu, mas eu prefiro não ter como certeza. Agora outras 3 foi bem notória, bem próxima. A primeira, aos meus 23 anos, a 25, não sei precisar, não parei para fazer essa conta. Eu tinha que voltar da nossa cidade aqui, de Campos, né? Até da praia de Santa Clara, que fica em São Francisco da Bapuana, que dá uma média aí de 50 quilômetros. Como era noite, a gente era jovem, estava no carro, fui aconselhado lá por um dos amigos que moravam em um sítio lá, ele aliás até mora ainda, a não viajar, a dormir lá e acordar cedo, que daria no mesmo, para a gente voltar ao nosso trabalho. E nós aceitamos o convite, demos razão a ele, que o perigo de estrada é grande, né, de você cansado, com sono, pegou noitada e voltar. E, resumidamente, fomos entrar nessa chácara, né, quase que um sítio, vamos dizer assim, onde fomos recebidos pelo tio dele, a cavalo. Cavalo esse que é até muito manso, eu já até me diz quando dava uma voltinha nele lá, quando era possível. E como fomos parando no carro, eram 2 carros, o meu e o amigo que estava presente, mais o dono do sítio e o tio dele que estava a cavalo nos recebendo. E ela abria a cancela, que o cavalo já ia com ele certinho, já abria a cancela, entrava o carro para dentro e ia dormir. Quando descemos do carro, o cavalo não quis de forma alguma entrar e ficou nervoso demais, muito agitado, esperneando, raspando a grama, a pastagem, com o olho. Você via que estava com a expressão de pavor, de alguma coisa de errado, e o dono da chácara não entendeu. O tio falou assim: logo hoje que eu chamo vocês para vir, com certeza deve ter algum ladrão, alguma coisa. Pensamos logo no ladrão. Meu amigo desce do carro, ficamos os 3 no pasto olhando, sem saber o que fazer, porque, né, a gente tem que ajudar, mas como não sabe, é ladrão, não somos pessoas que andamos armados, ficamos sem saber o que fazer. Naquilo que pare, o cavalo super agitado, se deslocam 2 esferas de luz muito bonitas, branca, meio azulada, uma de cada lado. Passou a primeira do lado esquerdo, a segunda do lado direito. Uma média de distância disso aqui do chão, 1 metro aproximadamente do chão. Tamanho de um pneu de uma roda de carro, só aproximadamente. O cavalo, então, foi o primeiro a ver. O cavalo foi o primeiro a sentir, né? Nós sabíamos que os animais, a percepção é muito grande, né? Todo mundo sabe, o gato, o cachorro, o cavalo. E aí fomos entender que não se tratava de ladrão. As 2 esferas, uma média de uns 100 a 200 metros, se uniram e subiram até sumir na noite para onde... Subiu daquele jeito que você explicou há pouco? Essa subiu devagar porque era esfera, ela não era as naves. Quem deve ter sumido com rapidez foi a nave, que nós não vimos. Vimos só ela subindo muito rapidamente até ficar um pontinho que não se via, que não dava para ser identificado. E nós ficamos paralisados com aquilo, um olhando para o outro, sem saber o que explicar o que era aquilo. Como passamos a noite toda até dormir, perdemos um pouco o sono. No dia seguinte foi um comentário com os familiares, entre a gente. E até então ficou por aquilo mesmo. Que hoje eu sei que a gente viu foram prováveis sondas que são enviadas pelas naves para cá, para fazer a pesquisa, o que eles bem entendem, né? Que é necessário. Foi a primeira. Essa foi a primeira. Só que foi dado como esquecido. Passou 2 dias depois. Como você explicou na parte 1, né? Na parte 1, exatamente. Passou a vida que segue. Vida que segue. Eu, por exemplo, detesto, até hoje, eu me recuso a assistir um filme de ficção científica.
Eu não gosto, porque eu não gosto de mentireba, eu gosto de filmes baseados em fatos reais. Então você acha que os filmes também A maioria não condiz com a verdade. Não, Porque os diretores, principalmente os hollywoodianos, né, querem ver o retorno de bilheteria, né? E do sucesso do filme. E acabam desfocando da veracidade. Como, por exemplo, o filme que é feito com Travis Walton, no Abduzido, dos 7 Lenhadores, lá nos Estados Unidos. Esse filme eu aconselho, eu indico a todo mundo ver. Mas assim como o próprio Travis Walton, que foi o protagonista da história, o Foi Abduzido, dá um desconto quando aparecem os seres cuidando dele, supostamente cuidando dele, para ele reatar a vida, para retornar aqui na Terra, como foi feito 5 dias após ele ser abduzido. Esse filme eu indico, ele é todo baseado em fato real, que envolvem xerife locais, investigadores, família dele, colegas, amigos, então, enfim. Esse filme aí você acha que já foi... Ele usou mais a veracidade só dar um desconto nos seres, que tem uma aparência horrível, foi feito em fundo de quintal, foi uma coisa para não gastar, imagino, foi feio, e ele disse que os seres não são feios daquele jeito, nem agem daquele jeito que aparece no filme. Acho que faltou a terceira evidência, né? Eu estou na primeira ainda, né? Primeira. Falta a segunda e a terceira. Isso. Vamos para a segunda, que foi na parte. Eu, do lado de fora, nessa mesma praia, fui dormir com a minha companheira do lado de fora da casa, onde se deu um corredor que eu podia ver o céu. Eu me prontifiquei, ficaria, porque eu sou muito calorento. Era verão, era carnaval. Isso, nós estamos em 2018, isso foi lá por volta de 2015, por aí. Eu, olhando para o céu, me deu vontade de ir no banheiro e urinar, e eu falei assim, que preguiça, eu vou ficar aqui. Eu fiquei olhando para o céu, que céu bonito. E lá estava, de repente veio por cima uma nave alta, ela estava alta, que eu suponho que seja uma nave muito grande, do meu olhar, o tamanho se compreendia maior um pouco que a antena parabólica dessas grandes, maior um pouco. Em movimentos lentos, eu conheço balão meteorológico, não tinha nada a ver com o movimento nem tamanho. Na parte 1 foi ali então que começou o seu despertar, né? Sim. Para começar a estudar e se dedicar a esses assuntos. Na verdade, na parte 2. Na parte 1, eu era novo ainda, não me interessei não. O assunto morreu. Na primeira experiência, né? A segunda eu comecei a ficar mais atento. Que foi essa do tamanho da antena. Isso, dessa suposta nave, vamos dizer assim. E a terceira, como você falou, foi... Não posso garantir que foi uma nave, mas garanto a vocês que avião não era, balão muito menos. E a terceira foi depois de você começar a estudar, no caso? Eu já estava estudando, claro. Estava estudando. Em que ano? Só a nível de curiosidade. Qual delas? A terceira, a última. A terceira foi recente, eu estou com 53, 50 anos de idade. 51. Faz 51 eu vi. Poucos anos atrás. Verão atrasado. Eu vi. Eu estava caminhando com a minha noiva, na época, pela orla, e estava anoitecendo, e eu estava preocupado com essa questão física, né? Era carnaval, embora estava tudo deserto na praia, porque eu não gosto de movimento, eu queria caminhar. Uma distância boa, que se compreende da praia de Santa Clara, onde eu estava, isso pela orla, areia, com a água batendo nos pés. Que se compreende de Santa Clara a Guaxindiba. É um percurso bom, pela orla. Pela estrada jamais, porque demora muito, carro, enfim. A noite estava caindo, né? E eu preocupado com ela, olha, a gente já praticamente chegou já aqui no objetivo, vamos retornar, porque carnaval é carnaval, né? Eu e você aqui, nós só com traje de banho, eu não vou poder bancar o herói aqui se acontecer alguma coisa, né? Vamos retornar logo antes que caia a noite pro total, e não deixa de ser perigoso. Foi aonde começamos a caminhar, ela ficou nervosa, vamos caminhar. E ela, justo ela, que é cética, que me parou e me apontou para cima o que era aquilo ali. Eu confesso que ela estava vendo, eu não. Precisei relaxar primeiro, procurar, e eu não consegui achar. Ela segurou nos meus 2 ombros e me sintonizou, me focou no local. Aí eu fui ver alguma coisa pulsando no ar, onde não tinha fio, não tinha árvore, não tinha nada, só o céu. Não tinha poste, absolutamente nada. Aí eu olhei, também, eu confesso que não dei muita atenção para aquilo. Eu não sou uma pessoa de me assustar com pouca coisa.
alguma coisa pulsando ali, né? Como se fosse alguém com a lanterna jogando um foco meio azulado, meio branco assim. Andamos, vamos largar de falar, e eu preocupado com ela, andamos. Naquilo que a gente anda mais ou menos aí, uns 20 metros, curiosamente, nós dois, que interessante aquilo, ainda conversando, resolvemos olhar e olhamos juntinho. Quando a gente olha, seja lá o que for que estava ali, parecia estar esperando a gente passar para executar o que tu queria. Não sei. Não cai. Vai devagarzinho, mergulha. Uma outra bola, mais ou menos, aí já menor um pouco o tamanho de um prato, também com cores que predominavam o branco e o azulado, como se fosse uma luz de LED. Dessa que o dentista usa laser aqui. Devagarinho, cai no mar e eu e ela, de queixo caído, mergulha no mar, abre aquele anel que clareou a água e devagarinho continuou até se aprofundar e, é claro, perder de vista e a luz acabar. Surpreendente. Essa engraçada, apesar da nave, a primeira e essa terceira para mim foi muito marcante, surpreendente. Nós ficamos de essa na qual levou a minha noiva a pensar mais, abriu mais a mente, busca alguns conhecimentos comigo. Não tinha esse interesse, essa crença também, né? Então, e aconteceu com ela. Então, olha como no começo eu falei que as peças se encaixam. Aí ela começou a comentar, uma vez passou na casa dos pais, que era o interior, lugar bem descampado, passou um senhor muito sério e falou comigo assim, a gente acordava muito cedo para trabalhar na roça, eles, né? E falou para eles, olha, eu vi alguma coisa muito estranha aí na cancela, observando sua casa, como se querendo pular. Ele, como assim? Era ladrão? Ela perguntou a ele, e ele disse que não, era um ser que eu nunca vi na vida. Não parecia ser um bezerro, mas não era bezerro, que eu passei muito próximo, eu fiquei com muito medo, o nome explica. Um ser muito estranho, não era o cachorro, também não era bezerro. Não era boi, não era nada que parecia ser desse mundo. Enfim, as histórias aonde entra as mitologias, né? Mula sem cabeça, saci e pererê. O povo aumenta, mas não inventa, né? Não é assim? Onde há fogo, há fumaça. E a gente vê que vai, chupacabra, todos são seres. Nós não temos cachorro, cavalo, animais? Eles também têm. Já foram fragados por vários testemunhos. Existem vários relatos de se apresentarem perto de zoológicos, de matarem animais, de forma que o ser humano, nem outro animal predador, consegue fazer de forma alguma. Isso é comprovado, não é porque eu quero, nem que nenhum pesquisador em ufologia ou ufólogo quer. Interessante, muito interessante. Pois é, Adriano, vamos agora falar de um caso que marcou muito, que ficou popularmente conhecido como Noite dos OVNIs, que aconteceu no dia 19 de maio de 1986. Exato. Lá na cidade de São José dos Campos, em São Paulo. Gostaria que você apresentasse alguns fatos e argumentos desse caso aí. Não tem muito o que falar, que a própria mídia acabou tendo que falar, né? Um dos principais canais que temos aqui no nosso país, não tem, acho que 2, 3 meses, falou sobre isso mais uma vez, da Noite Oficial dos OVNIs. Nesse caso, não só a mídia falou abertamente, porque os próprios militares da aeronáutica falaram, não teve que esconder. São 21 OVNIs bem aparentes, com esses 5 pilotos aí que todos relataram a mesma coisa, então teve uma fala de cada um deles abertamente, mostrando o rosto, falando tudo que aconteceu. As gravações originais, todas elas foram pro ar no programa. Quem viu, quem teve a oportunidade de ver. E é surpreendente. Quem não teve acesso lá, que vai. E é surpreendente porque mobilizou a Força Aérea Brasileira, né? Porque mentira nenhuma mobilizou. Às vezes vocês não têm noção assim, que são 5 caças, são aviões oficiais do governo. Não é qualquer brincadeira. Com velocidade e tecnologia que para nós aqui é supipa. Para eles, como aconteceu, eles vão sempre brincar. Eu digo até pelo fato da mobilização, né? Porque você pegar 5 caças da FAB não é Os próprios canais de TV também que são
considerados assim, de crédito, de mídia, né? Importantes, não vão também perder tempo com a matéria, né? Não precisa disso, né? E o mais interessante é que eles mudavam muito rapidamente de localização. Sim, por conta dessa tanta tecnologia, né? Muda. Você pode observar que a gente eu desconheço no meu estudo histórias de que eles nos atacaram. Não ataca avião, fica do lado, fica atrás, fica por cima, fica na frente, até brincam, mas não atacam. Então você acha que o objetivo da maioria não é atacar, não é fazer mal? Não. Se fosse, já tinham feito, porque os próprios caças, em alguns países, recebem ordem para atirar, como já houve nos Estados Unidos e na Rússia, e fica lá o OVNI parado, como quem diz assim, né? É como se houvesse uma aura de proteção neles, e existe algum tipo de proteção, que não está nem aí, não vai abater o OVNI nenhum. Muito interessante. Sempre lembrando que atrasados aqui, infelizmente, somos nós, não eles. E agora vamos falar do tão temido, do tão conhecido, né, caso de Varginha, que foi 10 anos depois da noite oficial do OVNI, né? Porque o caso de Varginha Exatamente. foi em 1996. Esse aí eu acho que, como já disse, se você não conhece, pelo menos ouviu falar, porque parou o Brasil e pode dizer até o mundo, né? Eu gostaria que você apresentasse um pouco para quem não conhece esse caso e, mais uma vez, de forma resumida, né, pegando alguns pontos assim, importantes e que podem, de fato, comprovar esse episódio aí. Sim, foi um fato mundialmente conhecido, né? E deixar bem claro que foi em 96, mas não foi só o caso de Varginha, do ET de Varginha, não, como é mencionado. Essa década de 90 a 96 são inúmeros casos que não dá para falar em uma entrevista só. É muito tempo, um dia só é pouco. Muitos casos parados, como, sem querer sair do caso Varginha, o caso da escola Ariel, onde mais de 60 crianças viram a mesma coisa e por aí vai. São inúmeros. Tem o caso Barapende, no agricultor, que teve contato com a nave, o ser, e por aí vai. Esse ano foi um ano muito florido, que compreende aí de 90, 94, 96, muita coisa. O ET de Varginha... 90 foi tão muito florido. Muito. Esse ET de Varginha, se você me perguntar se eu acredito, sou suspeito de falar, né? Mas eu vou pelas evidências. Ora, só não acredita quem não quer. Moveu muita gente envolvida, como militares, né? Houve helicópteros, a cidade ficou um frenesi muito grande com relação a isso aí. Um zoológico, onde alguns animais morreram pela possível presença do ser, contato, né, à distância, só Deus sabe qual foi, né? Então é onde envolveram muita gente, né, do zoológico, os animais supostamente, muitos morreram supostamente pela presença do ser. Uma moradora que já veio a falecer, que viu o OVNI ao sair de casa para fumar um cigarro, uma senhora, relatou também. As 3 meninas, né, que viram, muito próximo do ser, como mostra aí toda a reportagem sobre a ET de Varginha. Moveu um hospital quase que inteiro, né, para atender o ser. Muita gente envolvida, entre enfermeiros, médicos. E muitas pessoas que viram. As próprias pessoas que viram, a começar pelo casal que mora ainda, não sei, no interior, que viu a nave já com problemas. Mas para todas essas evidências foi se dito um porquê, né? O caso do ET que as meninas viram, disseram que era um aleijado, que estava agachado e elas confundiram. O do hospital que foi parado, disseram que estava tendo um parto de uma anã. Como explicar isso aí para o povo que está no... Você acha mesmo que a anã é tão complexa assim para parar um hospital? Para dividir pelo menos metade do hospital para atender uma anã que está tendo um parto? Eles não souberam mentir, mesmo porque tem vídeos comprovando de militares caindo em contradição. Em vez de usar o nome
da suposta Anã que não existe, muito menos do senhor lá que tinha problema mental, lá, o magrinho. E lá há relatos que tem gente que fala, né, que o exército sumiu com a coisa, com a criatura, com o ET, não sei. Sim, isso já foi parar nos Estados Unidos com certeza. Existem relatos de militares que acompanharam passo a passo, cada um deu seu relato. Eles foram rápidos, já tinha um avião esperando. Já dada a vista que o próprio americano, pelo seu observatório lá no México, avisou que estava caindo uma nave aqui. Eles pegaram e foi pra onde a criatura? Porque sumiu, ninguém sabe se realmente existiu. No avião da FAB, aí, Estados Unidos. Onde que porque fica eles têm essa criatura? Eu prefiro não falar em local, né? Fala-se tanto em Área 51, né? Eu pertenço a um grupo de estudo muito respeitado e credibilizado por mim e por muitos. Um dos maiores ufólogos eu considero do mundo. Eu respeito muito o trabalho dele. É um grande colaborador da ufologia séria. Não posso mencionar o nome aqui, não lhe pedi permissão, mas quem sabe um dia. Graças a ele, sua equipe e de alguns outros ufólogos também, estão resgatando toda essa verdade que está muito próxima de ser despojada e exposta para todo mundo ver. Porque tem aquilo que eu te falei, já chega na certa idade que a pessoa não tem mais nada a perder e a consciência bate, né? Antes de falecer, de preferência, vai falar a verdade. Vai falar a verdade, como muitos têm feito. Hoje mesmo eu recebi uma postagem muito séria e falando sobre mais um militar que fez uma postagem bombástica aí. Vou chegar em casa e vou analisar sobre a questão de Varginha, do caso Varginha. E agora, para a gente poder já caminhar para o final, você, durante toda a entrevista, tanto na parte 1, você que não viu mais uma vez, insiste para você poder assistir, tanto agora na parte 2, você sempre menciona Deus, e para as pessoas, às vezes, pode até ficar muito complicado de entender. Sim. Qual é a relação de Deus com extraterrestre, com nós humanos? Eu gostaria que você fizesse aí um paralelo, juntando esses 3 pontos, para a gente poder encerrar essa entrevista de hoje. Bom, na minha crença, na minha concepção, teve um policial uma vez que me perguntou: e onde fica Deus nisso tudo? Como se, né, são coisas distintas. A ufologia está aí, outros planetas existem, né, em outras galáxias, outros universos, no plural. A ciência já existe no universo paralelo e por aí vai, né? Existem muitas moradas. Aí é onde eu entro, não falo em religião, porque eu não tenho religião, eu tenho um segmento cristão que é diferente. Aliás, na minha opinião, religião, muitos dogmas atrasam e deixam a população, a humanidade muito atrasada. Ela precisa abrir a mente. Antes de dizer que não acredita, estude para ver primeiro, né? Como você vai tomar um suco e não saber se é bom se você não provar ele primeiro, para você dizer que ele é ruim? Não é isso? Então, eu tenho as minhas certezas que o nosso Criador está acima de tudo. Eu respondi ao policial: Deus está acima de tudo, na hierarquia com Jesus, nos protegendo e, por livre-arbítrio, nos deixando caminhar com as próprias pernas. Ele não pode intervir para não atrapalhar o nosso processo de evolução. Seria muito fácil, né? Também não iríamos evoluir. É igual um professor, ele não pode dizer a resposta para dar nota 10 para o aluno. Ele tem que se esforçar para aprender. Se tiver que perder de ano, né, que perca e faça de novo para aprender mais. A sua meta. Tudo consiste em evolução. Evolução, a principal, que é a moral e espiritual do ser humano, que é a que Deus tanto almeja para todos nós. E a evolução tecnológica, sim, porque a Terra está passando por um processo de transição. Todos estão dizendo isso. E o tempo está se esgotando. A humanidade precisa de dar um passo, precisa de um pulo. Nós estamos atrasando essa apresentação, esse contato com outros seres. Então você acha que quando a gente conseguir tal evolução, a aparição desses seres vai ser algo comum? Vai, mas você imagine, isso pode chegar aqui, se você acorda, um montão de naves em cima da sua cabeça e você descendo, e todo mundo está em pânico, já se entra em pânico por muito pouco. Então é preciso um amadurecimento, por assim dizer. Sim. E eles estão preparando aos poucos, todo santo dia,
todo santo minuto, você pode ter certeza disso. Vai chegar o dia e a hora. É tudo no dia e na hora certa, né? Assim? Sensacional. Adriano, foi um prazer. O prazer foi meu pela E eu já deixo aqui credibilidade, um convite para uma possível volta, né? É um assunto muito longo, um assunto muito bacana. Muito longo. E eu espero que você volte, né? Vou fazer o possível. Em outras oportunidades, e tenho certeza que sua entrevista, acho que todo mundo gostou, porque foi uma entrevista assim, muito bacana, e eu acho que independente de crer ou não, é importante a gente ouvir as opiniões e as ideias, né? E expor, que o nosso canal está aqui para isso. Sim, sim. E o que eu puder, como mas para que isso? Isso traz o quê? Traz evolução, traz conhecimento esse necessário, que se já tivéssemos bem mais avançado, você não precisaria perguntar, por que não se apresenta mais contundentemente? Eles estão querendo, somos nós mesmos que não estamos permitindo, pela nossa vã ignorância. E é até interessante que as pessoas comentem aqui a opinião do que eu da entrevista. Ah, claro. E se você também tem alguma experiência ufológica, também deixa registrado aqui. Claro, eu vou deixar bem claro que eu toquei no assunto do Criador, que é Deus, respeito aquele que não acredita, né, na criação do celestial. Eu respeito toda a opinião. Ter mente aberta também é saber respeitar. E o bacana é isso, a gente respeitar e expor opiniões, né? Isso, porque você há de convir comigo que o ceticismo é uma coisa óbvia, né? Eu não gosto de matemática, mas é uma coisa óbvia. O ceticismo, ele limita o ser humano ao conhecimento. E sem o conhecimento, você não pode separar o que é bom e o que é ruim. Você tem que conhecer. Se você não conhecesse o mal, né? Então, a entrevista sua não é isso? Certamente vai servir para todo mundo que não tinha contato com isso ainda, né? Ter esse conhecimento aqui. Aí peço a alguém que, assim como muitos, entre em contato comigo, por telefone, por algum conhecido, para relatar alguma coisa que viu ou que vivenciou pessoalmente, está com dificuldade disso, que não tenha nenhum pudor, me procure, que eu respeito piamente. Aqui não vou fazer a pessoa de chacrota de forma alguma, mesmo porque eu vivenciei 3 vezes e acredito no mundo afora. Eu te pergunto, você que é o entrevistador, mas eu posso te fazer uma pergunta? Para encerrar, pode. Você acredita ou não acredita que no mundo inteiro está todo mundo mentindo? Com evidências na Antártida, em tudo quanto é lugar do planeta? A Rússia, por exemplo, tem 50% de espaço territorial não habitado, in natura, virgem. O ser humano não chegou lá. E a Rússia é um dos países que tem bastante evidência ufológica. Os russos sabem tanto ou mais do que os próprios americanos, que se acham soberanos em tudo. Pois é, e essa foi a nossa entrevista de hoje. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Vamos terminar com sua marca, né? Sua logomarca. Vamos pedir para a edição botar na tela, né? Sua logomarca. Agradeço. Então, agradeço. É isso aí. Um beijo muito carinhoso. E a gente abraço volta a todos. em breve. Valeu, gente. Tchau. Deixa o like, tá bom? Obrigado.